Muitos fãs reclamam que os seus animes favoritos não têm consequência, mas se você for fã de Jojo, isso simplesmente não existe. As chances do seu personagem favorito ter ido de vala não são pequenas, apesar do meu não ter ido. Eu sou Rick e nesse vídeo eu quero falar sobre as mortes mais tristes de Jojo. E apesar desse vídeo parecer simples e realmente ser, eu queria falar um pouco sobre o processo de escolha que eu usei. Porque se a gente for pegar a grande maioria das mortes dos protagonistas, elas vão ser tristes. E obviamente o fator que mais vai te fazer sentir aquela morte é o quanto tu ficou afeiçoado àquele personagem. No entanto, o que eu vou considerar para dizer que é triste é o contexto da morte e a vida do personagem. Porque, por exemplo, a morte do Iggy me pesou muito mais que a do Caesar, só que o contexto de vida, a forma que o Caesar morre, são muito mais trágicos. Só que fazer o quê? A do Iggy me impactou mais, mesmo o background dele sendo ser um cachorro canalha e peidão. Então eu vou focar mais no contexto do que o que eu realmente senti, mas obviamente muitos personagens vão ficar de fora, porque Jojo é isso, vilão, herói, figurante, todo mundo tá em risco. E vamos começar com uma morte da parte 5. Eu considero o Abakio o personagem mais realista do grupo de Vento Áureo, porque ele não é nada mais, nada menos que um homem depressivo, que vive se culpando pelos erros do passado e não vê valor na própria vida, além de servir o Bucciarati. Isso porque a única pessoa que olhou pro Abakio, mesmo ele tendo feito todas as escolhas erradas possíveis, foi o Bruno. Então, ele vive um dilema estranho, onde ele consegue sim ser feliz quando tá com o Bruno, mas o que ele sente internamente não mudou. Ele continua se culpando e achando que deveria ter morrido. O Abakio é morto justamente tentando cumprir a missão que o Bruno deu a ele. E nos momentos finais, a gente vê que ele, até depois de morto, se culpava pela morte do seu ex-companheiro. Achava que era alguém horrível, e só meio que nesse pós-vida metafórico de Jojo, que ele finalmente se sente livre da culpa. Isso quando seu amigo mostra pra ele que ele voltou a seguir o caminho correto, e o que ele fez vai guiar a gangue para um futuro melhor. No entanto, é muito triste saber que só na morte que ele verdadeiramente conseguiu se livrar da depressão. Nenhum momento vivo que a gente presenciou do Abakio era com ele de fato feliz e confortável. E por isso, eu acho ele um personagem com uma carga tão pesada e uma morte tão triste. Sabe, a gente nunca conseguiu ver de fato o Abakio tendo uma vida feliz. Eu sei que é estranho citar um antagonista numa lista dessas, mas é que o Doppio é simplesmente muito singular. Eu já fiz um vídeo sobre o Diávolo, onde eu falo bastante sobre a dualidade entre ele e o Doppio, mas é fato que a gente não tem tanta noção do contexto de ambos. Então, quando vamos comentar de suas vidas, certas suposições são necessárias, mas é deixado claro que o Doppio é nada mais que uma marionete do Diávolo, que parece se importar com ele mais pelo fato dele ser útil do que realmente por sentir algo pelo Doppio. E é meio triste pensar nesse contexto, porque ele é um garoto de 15 anos, totalmente maluco da cabeça, que vive como um parasita que controla todas as suas ações. E eu não sei o quanto ele tá satisfeito com aquela situação, mas o fato dele ser usado do início ao fim, pra mim já torna a concepção desse personagem trágica, porque o Doppio só existe pra ser uma ferramenta do Diávolo. Sabe, mesmo supondo que o Diávolo morresse e o Doppio ficasse livre, o que seria dele? Ele aparentemente aprendeu a viver e fez tudo na sua vida pelo chefe. Sua vida não gira em torno dele mesmo, mas sim em torno do Diávolo, que quando se encontra numa situação onde o Doppio não tem mais valor, simplesmente o descarta. E o Doppio finalmente se encontra livre, só que ele não tá feliz. Talvez seja porque ele tá morrendo? Talvez, mas a morte do Doppio é muito sobre essa dependência tóxica que ele tinha com o Diávolo. Ele termina morrendo sozinho, com muito medo e sem nem entender direito onde ele estava enfiado. Por mais que você não seja fã dele, como eu mesmo não sou, na morte dá pra perceber que ele não era um garoto ruim, pelo menos pra ter morrido daquela forma. Eu não sei se vocês concordam, mas quando eu vejo a morte do Doppio, eu só enxergo uma criança manipulada, que nunca teve um amigo de verdade e que morreu sozinha, em meio desconhecido. Sabe, talvez você não tenha chorado, mas vamos concordar, é triste. E agora? Eu lembrei da morte do Johnny, que, por exemplo, eu senti muito menos que a do Gyro, só que o contexto, como eu falei, porra, o contexto fode muito.
O Johnny é um dos personagens mais humanos e bem desenvolvidos em Jojo, e isso faz você torcer particularmente para dar tudo certo na vida dele. Você quer ver ele superar aqueles problemas, quer ver ele sendo feliz, porque a vida do cara já foi uma desgraça. E o final da parte 7, apesar de ter momentos tristes, nos dá isso. E quando eu terminei, eu fiquei emocionado, mas feliz, porque finalmente deu tudo certo na vida dele. Ou pelo menos era o que eu pensava. Porque a parte 8 vem e fala, ele viveu uma vida feliz, numa condição boa, fazia o que gostava, tinha uma boa família. Só que a esposa dele acaba sofrendo uma doença que afeta a sua pele e faria ela morrer em breve. Então o Johnny tenta salvar ela, só que acaba devolvendo a doença pro filho dele. E daí a única escolha que lhe resta é trocar de lugar com o filho e morrer. O sentimento comum com essa morte não é tristeza, a fandom fica puta. Se tu perguntar pra 10 fãs de Jojo o que eles acham, 9 vão dizer que odiaram essa morte, porque o que todo mundo queria ver era o Johnny viver uma vida feliz. E isso foi tirado da gente. Falando sobre o que eu acho, eu não vejo o problema do Johnny morrer, mas eu não acho a morte dele incrível também. Se fosse ele morrendo velhinho, talvez eu gostasse mais, eu confesso. Mas eu, por exemplo, consigo aceitar, apesar de ter ficado puto. Só que tem uma parte dos Jojo Fags que não consegue. Mas o que não muda no final de tudo é que é muito trágico ver o que rolou com o menino Johnny. Agora vamos pro nosso querido César. Foi mal, mas eu sou de uma época que não tinha dublagem e a maioria chamava ele de César ou Xisa. E eu ainda tenho esse costume, eu não chamo ele de César. Mas é fato que esse aqui tem uma vida podre, porque o pai que ele tanto amava abandonou ele e todos os seus irmãos sem dizer nada. Por isso ele viveu nutrindo um ódio por ele e querendo se vingar. Isso mudou ele de forma que ele começou a cometer crimes e se tornou alguém violento, desprezado e principalmente triste. Quando ele finalmente reencontra o pai, a primeira coisa que ele pensa é em matar ele. Olha o nível do estado mental que tava o moleque. Só que, ele acaba caindo numa armadilha e o pai se sacrifica para salvar ele. E a partir daí, ele começa a perceber que o pai não era só um canalha. Então, meio que vive essa sequência de arrependimentos tentando melhorar. Só que, internamente, ele continua um tanto quanto vingativo. Não à toa, ele foi sozinho enfrentar o Amu e brigou com o Joseph por pura infantilidade. A questão é que parece que o César, embora tenha superado a questão do pai depois de um tempo, ele não conseguiu melhorar sua personalidade. Ele continua explosivo e tomando atitudes precipitadas. E, infelizmente, isso gera sua morte. Tipo, ele mesmo escolheu isso. E um fato triste é que ele termina brigado com o Jojo. A última interação dos dois é uma briga, e eu acho isso bem pesado. Apesar dele entregar a faixa pro Joseph como um sinal de consideração, é trágico pensar que uma amizade tão bonita acabou depois de uma briga deles. E falando em amizade, Kakyoin é um personagem que só foi capaz de ser feliz, mesmo que por pouco tempo, por causa das amizades que fez com os Crusaders. Acontece que ele sempre foi uma criança sozinha e que se sentia distante dos outros, afinal, era o único que conhecia que tinha um stand. Isso muda quando ele conhece os Crusaders, especificamente o Jotaro, que arriscou a vida para salvar ele, sem nem mesmo saber que tipo de pessoa o Kakyoin era. Aí ele viu pessoas boas como ele e resolveu entrar nessa jornada. Diferente de outros dessa lista, grande parte do que a gente vê é o Kakyoin vivenciando momentos felizes. Quando tá com os Crusaders, ele finalmente pode ser ele mesmo, ele finalmente tem amigos. Aqueles 50 dias, para ele, foram os melhores da sua vida. Enquanto a maioria das mortes trágicas dos personagens em Jojo tá em volta dos personagens já vivendo situações tristes, o Kakyoin é meio que o único que finalmente consegue viver o que sempre sonhou entre eles. Ele consegue alcançar a felicidade, mas morre sem conseguir desfrutar disso. Noriaki Kakyoin viveu 17 anos, mas somente durante 50 dias que ele pôde se sentir verdadeiramente vivo. E para finalizar, temos ele, Weather Report. Esse personagem aqui que você tá vendo, mano, quando o Araki criou ele, só pensou assim: e se eu criasse um dos backgrounds mais bizarros, pesados e trágicos publicado numa revista para adolescentes e crianças? Tipo, e se eu fizesse isso só pela resenha? E ele foi lá e fez. Mano, tudo que acontece na vida do Eder é trágico. O cara nem quando era bebê teve descanso, porque ele foi sequestrado. Não bastando isso, ele cresce sem saber desse fato. Não bastando isso, quis o destino juntar ele com a irmã que ele não sabia que tinha. E aqui você já pensa que tá ruim pra caralho, tá ligado? Mas e se eu te falar que piora?
E se teu irmão, que tu também não sabia que existia, ligasse pra KKK mandando te espancar? Pois é, tá horrível, né? Não se preocupa, porque piora. Afinal, eles fazem o amor da tua vida, que é a tua irmã, tirar a própria vida. E tu tá tão na miséria que tu tenta fazer o mesmo, só que o teu stand não deixa tu morrer. E daí o teu irmão, depois de desgraçar toda a tua vida, arranca a tua memória e tu se transforma num humano que tem a personalidade de uma porta e acaba indo parar na prisão. Rola um monte de merda lá, tu recupera tuas memórias, tudo pra morrer de novo pro cara que fez a tua vida um inferno. Então, mano, não tenho o que falar. A morte do Éder nem chega a ser tão pesada assim, porque o que ele viveu antes foi até pior. E esse é o nível da conclusão desse personagem. Ele vive uma tragédia do início ao fim da sua vida. E só oremos nós que o pobre Éder tenha vivido uma boa vida na sua outra encarnação, porque nessa aqui de Stone Ocean, o Araki não quis que isso rolasse. Enfim, esse foi o vídeo. Qual a morte de Jojo que mais te deixou triste, mais te abalou? Me diz aí também se teu personagem favorito tá vivo ou não, porque é uma boa questão. Eu sou o Rick, deixa o like, se inscreve pra me ajudar. E é isso aí. Tenham um bom giorno.